Quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas, o que você sente? A maioria das pessoas fala em algo bonito, algo grandioso, uma sensação de que o universo é vasto, misterioso e cheio de possibilidades. Eu entendi esse sentimento, só que o tempo foi passando e eu comecei a pensar, se o universo é tão vasto como dizem, por que nenhuma raça tentou entrar em contato com nós? Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, eu encontrei duas hipóteses que podem explicar por que o universo é tão silencioso. Hoje eu quero contar um pouco mais sobre a teoria da Floresta Negra, sobre o paradoxo de Fermi e sobre a possibilidade de que a humanidade seja completamente sozinha no universo e como as nossas mentes não conseguem compreender isso. Eu não digo isso como uma metáfora, mas realmente entender que somos sozinhos no universo e o que isso implica nas nossas meras vidas, qual que é o real significado, se isso for verdade. Pra gente começar a entender o porquê que isso é tão perturbador, você tem que entender o tamanho do universo. E quando as pessoas dizem que o universo é muito grande, infinitamente grande, algo que não dá pra compreender fisicamente. Estima-se que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Só para ter uma referência, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano inteiro, viajando a 300 mil km por segundo. A estrela mais próxima de nós, a próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância. Se nós enviássemos uma nave hoje, na velocidade máxima que a humanidade já atingiu, ela chegaria lá em aproximadamente 73 mil anos. Isso só para chegar até a estrela do lado. Dentro desse espaço existe uma estimativa de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem entre 100 milhões e 1 trilhão de estrelas. Em torno de muitas dessas estrelas estão os planetas. A Via Láctea tem uma estimativa de 30 a 40 bilhões de planetas rochosos com zonas habitáveis. São as zonas onde existe a possibilidade de ter água líquida. Então, com esses números em mente, a lógica mais básica é que a vida, ela deveria existir em todo lugar. E olha, o universo tem uns 13,8 bilhões de anos de existência. Isso é tempo mais do que suficiente para alguma espécie evoluir. Existem estimativas que dizem que uma civilização tecnologicamente avançada conseguiria colonizar toda a Via Láctea em menos de 10 milhões de anos, usando tecnologia que nós já conseguimos imaginar: robôs autorreplicantes, naves de gerações longas, inteligência artificial. 10 milhões de anos, uma galáxia de 13 bilhões de anos de história. E a pergunta é: onde estão todos? Em 1950, um físico chamado Enrico Fermi fez a mesma pergunta. Se o universo tem bilhões de anos, com tantas galáxias e números absurdos de planetas, como que nenhuma civilização evoluiu ou sequer mandou contato? Nós mesmos já enviamos centenas de mensagens para o espaço e sondas e não tivemos nenhuma resposta. Nem mesmo os radares captaram alguma estrutura espacial ou algo do tipo. Várias respostas foram propostas ao longo do tempo. Talvez a vida seja raríssima, talvez as civilizações se destruam antes de atingir o espaço, ou talvez elas apenas estejam observando a gente em silêncio. Só que existe uma hipótese que é diferente de todas as outras, e essa hipótese explicaria o silêncio de uma maneira completamente assustadora, chamada Teoria da Floresta Negra. Em 2008, um escritor e físico chinês chamado Liu Cixin publicou uma série de ficção científica chamada O Problema dos Três Corpos. O que interessa é a teoria que ele desenvolveu dentro desses livros. Foi tão forte que acabou saindo do ramo da ficção e começou a ser debatida nos meios científicos. É a chamada Teoria da Floresta Negra. A teoria começa com duas premissas simples. A primeira é que os recursos são finitos. Tudo existe em uma quantidade limitada. Matéria, energia, espaço habitável, tudo. Toda civilização que cresce eventualmente vai precisar de mais do que o seu planeta pode oferecer. Então a expansão, ela não é um luxo das espécies, mas ela acaba sendo uma necessidade a longo prazo. E a segunda premissa é que você nunca pode verificar completamente qual que é a intenção da outra civilização. Nós até podemos receber um sinal, pode até de alguma forma decodificar ele e entender como uma mensagem pacífica, mas nós nunca vamos ter certeza do que realmente é. Nós nunca vamos entender uma espécie que evoluiu em condições completamente diferentes por bilhões de anos, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar.
quando os recursos são escassos e a gente não tem certeza de qual é a intenção do outro, então qual que é a coisa mais lógica a ser feita quando você detecta uma outra civilização? Quero que vocês pensem comigo. Imagina uma floresta completamente escura, sem lua, sem trilha. Você está lá no meio com uma arma. Você sabe que tem mais pessoas que também estão lá no meio. E elas podem ter arma ou não. Elas podem ser amigas ou não. O que você faz? Ninguém sabe onde você está e você não sabe onde ninguém está. Se você acender uma tocha, qualquer pessoa hostil vai te encontrar antes de você conseguir encontrar ela. E se por acaso você ouvir um barulho, galhos, passos no meio das árvores, você tem duas opções: ou tenta entrar em contato e arrisca que a pessoa seja hostil, podendo atacar você, ou você elimina a fonte do barulho antes que ela represente uma ameaça. Agora pense que a floresta é o universo e que cada civilização inteligente aprendeu isso. Segundo a teoria, o cosmos não é vazio, ele é cheio de civilizações antigas, tecnologicamente avançadas, só que todo mundo está em silêncio, todas estão escondidas, elas apenas observam, nunca mandam mensagem nenhuma. Qualquer civilização que revela sua posição está potencialmente se colocando em perigo, e qualquer civilização que detecta outra tem todo o incentivo racional para agir em primeiro. Não por maldade, mas porque essa é a lógica mais fundamental da sobrevivência. Se o outro pode se tornar uma ameaça, eu não posso comprovar que ele não vai. Então a estratégia mais segura é eliminar essa possível ameaça antes. Em novembro de 1994, a humanidade usou o maior radiotelescópio do mundo, o Arecibo, para enviar uma mensagem ao espaço. A transmissão durou 3 minutos e ela continha informações sobre a humanidade, a nossa localização, a nossa biologia e a nossa matemática. Nós literalmente anunciamos a nossa posição ao universo, e isso incomodou alguns cientistas. O Steve Hawking alertou publicamente mais de uma vez contra as tentativas de comunicação com inteligência extraterrestre. Ele traçou um paralelo com a própria história da humanidade, quando as civilizações tecnologicamente superiores encontraram as civilizações mais primitivas. E, bom, nós sabemos como isso termina. Sendo honesto, a teoria da Floresta Negra não é uma certeza, mas o que incomoda não é o fato dela estar certa ou errada, é o que implica sobre a natureza de qualquer vida inteligente. Ela sugere que consciência, tecnologia e razão avançada não levam necessariamente à cooperação ou ao altruísmo. Elas levam ao medo, ao silêncio e à lógica da predação preventiva. E se isso é verdade para qualquer civilização suficientemente avançada, o que isso diz sobre a gente? É claro que existe uma outra possibilidade, uma que, dependendo como você olha, é ainda mais perturbador do que a Floresta Negra. E se o silêncio não for porque tá todo mundo escondido, mas sim porque não tem ninguém para se esconder? Essa é uma outra hipótese chamada hipótese da Terra Rara. A ideia é que a vida inteligente é um resultado de uma cadeia de coincidências tão específicas, tão improváveis, que mesmo no universo de trilhões de galáxias, isso pode ter acontecido só uma vez. Então pense nas condições que tornaram isso possível aqui na Terra. A distância exata do Sol, a massa certa do planeta, a existência da Lua que estabiliza o eixo de rotação da Terra e cria as estações em vez de um clima caótico. A posição da Terra na galáxia longe o suficiente do centro para fugir da radiação letal e perto o suficiente para ter acesso a metais pesados e essenciais para a química da vida. A existência de Júpiter, cujo campo gravitacional gigantesco absorve e desvia asteroides. Cada condição dessas por si só não é impossível, mas todas elas juntas, simultaneamente, ao longo de bilhões de anos, pode ser tão raro quanto um grão de areia específico entre todas as praias de todos os planetas que já existiram. Existe um conceito chamado de o grande filtro. A ideia de que em algum ponto na trajetória de toda civilização existe uma barreira que quase nenhuma consegue atravessar. Pode ser a guerra nuclear, pode ser mudanças climáticas, pode ser a criação de uma inteligência artificial que supera e substitui seus criadores. Ou pode ser coisas que a gente nem consegue imaginar ainda. E o que torna esse conceito perturbador é entender onde que ele está ou vai estar na história da humanidade. O filtro está atrás de nós ou à nossa frente? Se for lá atrás, isso quer dizer que a raridade da vida inteligente foi o filtro. Mas se o filtro está à nossa frente,
Se a maioria das civilizações chega onde a gente está e depois desaparece, o filósofo Nick Bostrom disse uma coisa que anda comigo até hoje. Ele disse que se a humanidade encontrasse evidência de uma vida simples em Marte, bactérias, qualquer coisa, muitas pessoas iam celebrar e seria a descoberta mais importante da história. Mas ele também disse que seria ao mesmo tempo um dos piores presságios que a humanidade já viu. Porque se a vida simplesmente surge facilmente em outros planetas e se ainda assim não encontramos nenhuma civilização avançada em lugar nenhum, então um grande filtro provavelmente não foi a origem da vida em si. Quer dizer que ele vem depois. Ele disse: nenhum cenário é mais perturbador do que encontrar um fóssil em Marte. Ou tem civilizações por aí, todas escondidas com medo de serem destruídas, ou não tem ninguém. A vida inteligente é tão rara que só aconteceu aqui. Ou tem um filtro à nossa frente que a gente ainda não sabe qual é, e a raça humana está fadada à destruição. Falando um pouco mais sobre o peso filosófico do que a gente acabou de discutir, por que eu acho que isso é mais importante do que parece? Pensa na consciência por um momento. O que ela é? Ela é a matéria que se tornou capaz de contemplar a própria matéria. É a poeira das estrelas que desenvolveu olhos para enxergar as estrelas. É um universo que, de alguma forma, gerou dentro de si uma entidade capaz de perguntar: por que eu existo? Isso é extraordinário, por qualquer ângulo que você olhe. Carl Sagan disse uma vez que nós somos a forma como o universo se conhece a si mesmo. Mas se estivermos sozinhos, se de fato não existir mais ninguém, essa frase ganhou um peso completamente diferente. Isso significa que se a humanidade desaparecer por guerra, por colapso climático, por qualquer coisa, o universo não perde só a gente, ele perde a sua única chance de ser observado, compreendido e sentido. O cosmos continuará existindo. Estrelas, galáxias, buracos negros, bilhões de anos de física continuariam acontecendo, mas sem nenhuma entidade em lugar nenhum capaz de olhar para isso e sentir algo. Existe um filósofo alemão chamado Heidegger que pensou muito sobre isso, mas de um jeito diferente. Ele falava que as coisas só são coisas dentro de uma relação com alguém que existe e se questiona. Um martelo só é um martelo quando tem uma mão que o usa. Uma estrela só tem significado quando tem um olho que a vê e uma mente que se pergunta o que ela é. Sem ninguém para ver o universo, ele é apenas reações químicas e processos físicos acontecendo no vácuo. E a beleza, ela não é uma propriedade das coisas, é uma experiência de quem as encontra. Se estivermos sozinhos, somos os guardadores dessa existência. Isso pode soar de uma forma grandiosa demais, ou até mesmo abstrata. Tente tornar isso concreto. Toda vez que alguém olha para o céu de noite e sente aquela sensação, aquela vertigem de perceber o quão imenso, o quão velho e o quanto nós somos pequenos dentro disso, essa experiência pode ser única no universo inteiro. E aí eu penso em outra possibilidade, que existem civilizações por aí, mas todas são escondidas com medo. E me pergunto se toda civilização avançada converge pro silêncio e pra lógica do predador. Porque, olha bem, a humanidade ela é violenta. A história é cheia de guerra, exploração e genocídio. Mas a humanidade também construiu os tratados de paz. Expandiu o conceito de direitos ao longo do tempo e desenvolveu ética, a filosofia, sistemas que de alguma forma limitam a violência entre nós. É um processo lento, doloroso e imperfeito. Mas ainda assim é algum passo na direção da cooperação mútua. Se a Floresta Negra é a lei do universo, essa capacidade de cooperação que nós desenvolvemos pode ser extraordinariamente rara, não apenas biologicamente, mas moralmente rara. Talvez o mais importante não seja perguntar se tem vida lá fora. Talvez seja perguntar o que a gente faz com o fato de estarmos aqui. Que os dois cenários, o de estarmos sozinhos e de resistirem outros em silêncio, apontam para a mesma conclusão prática. Nós não podemos desperdiçar isso. Se estivermos sozinhos, cada decisão que diminui as chances de sobrevivência da humanidade é literalmente uma decisão que apaga a única consciência que o universo tem. Se não estivermos sozinhos e nem se for o resultado do medo e da predação, então cada vez que a gente constrói algo que vai na direção oposta a isso,
Cada vez que cooperamos, ao invés de destruir, estamos fazendo algo que pode ser genuinamente único na escala cósmica. Eu não tô dizendo que temos alguma missão especial ou que o universo precisa de nós. Na verdade é o oposto. O universo não precisa de nada. Ele vai continuar existindo, independente do que a gente faça. Mas nós precisamos de nós. E talvez esse seja o ponto da existência. Então fique com isso. O universo está em silêncio. E o silêncio pode ser porque todo mundo aprendeu que existir em voz alta é perigoso. Ou porque não tem ninguém. Ou porque tem um filtro à nossa frente que a maioria das civilizações não atravessa. Eu não sei qual é a resposta, na verdade ninguém sabe, e pode ser que a gente nunca descubra com certeza, mas eu acho que a pergunta em si muda alguma coisa. Quando você sabe o tamanho do silêncio que nos rodeia, fica difícil continuar tratando esse planeta como se fosse abundante demais para se preocupar, como se o tempo fosse curto demais para pensar no longo prazo, como se a gente tivesse outra chance em algum lugar. Talvez não haja outra vela nessa floresta, talvez só haja essa, e ela ainda está acesa. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Esse é o tipo de assunto que fica na cabeça. E eu acho que é bom que fique, pra gente conseguir lembrar do quanto é estranho e improvável nós estarmos aqui, conscientes, tendo perguntas que o universo não tem obrigação nenhuma de responder. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.